Enquanto para os trouxas, vassouras são usadas para deixar a casa limpa, no mundo bruxo a história é outra, marotos. Além de um excelente meio de transporte, as vassouras desempenham um papel crucial no maior esporte do mundo, o quadribol. E hoje a gente vai falar sobre ele e eu tenho uma pergunta para vocês. Existe algum outro esporte que usa vassoura? Vem comigo e bora descobrir que tá no ar o quadro Você Que Manda. Fala marotos, eu sou o Vini e sejam muito bem-vindos ao Quinto Maroto. E seguinte galera, vocês já pararam para pensar em quais são as usabilidades de uma vassoura no mundo bruxo? Logo de cara vem a mobilidade, transporte e obviamente o quadribol, né? Mas existe algum outro esporte que usa vassouras? Bom marotos, esse foi o questionamento da galera da Corvinal lá do meu clube de membros e eles que estão patrocinando esse episódio do quadro Você Que Manda, o quadro onde você pode patrocinar um vídeo do canal e aí você que manda no tema que a gente vai falar. E marotos, está aparecendo aqui na tela o meu e-mail e o meu Instagram, é só você me chamar lá caso você tenha interesse em patrocinar um vídeo aqui no Quinto Maroto, beleza? Bora lá! Bom marotos, vamos começar com outros esportes que fazem uso de vassouras e depois a gente parte pro quadribol. E marotos, tem cada esporte estranho, na moral, vocês vão ver, se liga. Corrida de vassoura sueca. Esse é um dos primeiros esportes de vassoura registrados e diferente de uma corrida de vassouras comum, a corrida sueca consiste em uma competição de mais de 300 milhas, que dá cerca de 500 e tantos quilômetros, tá? É longe pra caramba, velho. E essa distância é percorrida dentro de uma reserva de dragões, ou seja, você tem que basicamente voar em um safari de dragões, que são criaturas mágicas do tipo 5x, e vão te mandar de arrasta se te pegarem e eles voam. E você tá de vassoura, então isso não é nenhum impedimento pra eles e é um esporte simplesmente bizarro, velho. Porque simplesmente a sua vassoura não vai te ajudar pra nada se eles decidirem vir pra cima de você. E esse esporte ele é simplesmente um sucesso internacional e o prêmio é um troféu gigante na forma de um focinho curto sueco. E pra mostrar o quão maluco e perigoso esse esporte é, o objetivo dos torcedores não é ver o seu favorito vencer, é ver o seu favorito sair vivo da competição. Mano, você é louco, nem por 1 milhão de galeões, velho. Nem por 1 milhão de galeões eu faria uma loucura dessa. Vamos lá, marotos. Um outro esporte é o Stitch-Tock alemão ou Fura-Bexiga alemão. O jogo funciona assim. Um bruxo tem que defender uma bexiga de dragão inflada presa em um poste, enquanto os outros jogadores têm que estourar a bexiga usando as vassouras. Porém, o bruxo que defende, ele pode usar feitiços para impedir os atacantes de chegar perto da bexiga. E o jogo só acaba quando a bexiga é estourada, quando os atacantes são estuporados ou quando o defensor fica cansado demais para continuar defendendo a bexiga, ele simplesmente fala, tipo, já era, mano, eu desisto. Basicamente isso. Mas você achou doideira? Calma, tem mais coisa muito pior vindo aí, tá? Se liga, tem um jogo que se chama Eingingen ou Fogarel e marotos, se você acha o nome estranho, se liga como que o jogo funciona, tá? Os jogadores eles têm que voar passando por dentro de arcos que estão pegando fogo. E se isso não fosse o bastante, né, até aí, né, vamos dizer que tá tudo bem, uma das mãos deles tem que carregar uma bola que eles chamam de dom, mas que na verdade era a vesícula de um bot. Tipo, mano, what the fuck, tá ligado? Mas beleza. Aí eles têm que jogar ela dentro de um arco final e o jogador que fizer isso mais rápido, sem se queimar, é o campeão. É um jogo totalmente estranho e bizarro que só faz sentido no mundo bruxo mesmo, velho. Agora vamos falar da corrida de vassouras convencional, marotos. Ela é bem mais simples do que o Eingingen e o jogo consiste em 2 ou mais jogadores montados em suas vassouras e pelo menos 2 arcos, tá? Um arco de largada e um arco de chegada. E eu disse pelo menos 2 porque podem ser adicionados mais arcos ao longo da corrida para dificultar a corrida, né? Colocar ali uns obstáculos ali para os jogadores, né? Ter que, né? Fazer os malabarismos loucos ali, né? Então, como o próprio nome diz, a corrida de vassouras consiste em uma corrida comum. Sendo assim, o competidor que chegar primeiro no arco final, vence. Bem simples, né? Você de acabar dos esportes estranhos, né? Não, vem comigo. Seguinte, marotos, tem um esporte que ele é chamado, não sei nem como é que fala isso direito, Kriolfken, ou racha-crânio, né? Em português, muito mais fácil, inclusive. E como o nome indica, ele é considerado o esporte mais perigoso de vassouras no mundo e se liga como que ele funciona, velho. Os jogadores tinham que usar caldeirões na cabeça e eles tinham que tentar pegar pedras encantadas que caíam. O jogo era basicamente um teste de coragem e bravura, porém ele obviamente foi banido em 1762 por conta da taxa de fatalidade, já que a maioria dos jogadores
não sobrevivia até o final da partida, velho. Mano, é muita loucura, na moral, velho. É muita loucura, mano. Em 1960, um louco chamado Magnum MacDonald, conhecido como Cabeça Amassada, e eu obviamente não preciso explicar o motivo, tentou fazer uma campanha para desproibirem o jogo, mas obviamente o Ministério da Magia negou porque eles não queriam os BO, velho, de lidar com 99% dos jogadores indo de arrasta no meio da partida. A gente tem um esporte que se chama Shunt Bumps, marotos, ou em português, derrubada. E é um esporte em que vários competidores montam em suas vassouras e o objetivo é simples, derrubar os oponentes e o último competidor em cima da vassoura é o campeão. É um esporte bem mais simples do que os outros. Swivenrod ou malha-porco, marotos, é um outro esporte e nesse aqui eles também usam uma bexiga, porém uma bexiga de porco, tá? E aí começa a doideira. Os jogadores montam nas vassouras de trás pra frente e ficam batendo na bexiga com a palha da vassoura por cima de uma rede, tipo um ping-pong, né? E aí os jogadores que erram marcam um ponto pro oponente e com 50 pontos o time ganha. O esporte, embora não seja popular como o quadribol, é jogado até os dias de hoje, marotos. É o ping-pong bruxo, né? Os caras não conseguem fazer algo normal, eles têm que fazer da forma mais bizarra possível. Bom, marotos, vamos lá. O quadribol que a gente conhece hoje começou com um jogo no brejo de Quidditch lá no século XI. O jogo ele consistia em jogadores montados em vassouras, usando uma bola de couro onde eles tentavam acertar os troncos de árvores de cada um dos lados do brejo. E eles também usavam duas pedras grandes enfeitiçadas para tentar derrubar os outros bruxos das vassouras. Existem rumores de que as pedras enfeitiçadas foram ideia de um jogador de racha-crânio para deixar o jogo mais perigoso e dinâmico. Até faz sentido porque esse era basicamente o jogo inteiro do racha-crânio, né? Pedras enfeitiçadas tentando matar os jogadores. Seguinte, marotos, o jogo ficou conhecido como Jogo do Brejo por um século. Os artilheiros de hoje eram chamados de pegadores naquela época. O balaço se chamava pedraço. E os batedores já se chamavam batedores mesmo. E, marotos, o pomo de ouro só foi adicionado ao jogo lá no século XIII, mas diferente de como a gente conhece hoje. Ao invés do pomo, eles caçavam o pomorim dourado, um pássaro redondinho e bem rápido, mas antes dele ser introduzido no quadribol, já existia um esporte que era basicamente a caça desse animal. Porém, eles usavam feitiços e redes para facilitar o trampo. Mas aí a gente deixa essa história para um outro vídeo falando só da criatura mágica, tá? Aí, marotos, aos poucos os bruxos notaram que o bicho ia acabar sendo extinto e eles proibiram o uso dele no quadribol. Aí um bruxo chamado Bowman Wright criou o pomo de ouro que a gente conhece hoje em dia. O jogo de quadribol consiste em 2 times com 7 jogadores, sendo 2 batedores que têm como objetivo derrubar os jogadores do outro time das suas vassouras, rebatendo o balaço neles. 3 artilheiros que são responsáveis por marcar pontos jogando a goles através dos aros, basicamente ali a bola e as traves ali do futebol, né? Um goleiro que, né, faz a mesma função do futebol, ele é responsável por impedir que a goles passe pelo aro, e um apanhador que obviamente vocês conhecem, que era a posição do Harry Potter no quadribol, e o objetivo dele é capturar o pomo de ouro, encerrando a partida e garantindo 150 pontos para sua equipe. E aqui vai uma curiosidade, marotos. Olivia Wood diz que o jogo mais longo durou 3 meses, com os jogadores revezando para poder dormir. Ele fala isso lá no livro de Pedra Filosofal, porém, ele fala com um certo tom de incerteza. Mas a gente tem confirmação de que o jogo mais longo durou 6 meses e acabou com os 2 times desistindo e reclamando que seus apanhadores eram incompetentes. Mano, os apanhadores ficaram 6 meses correndo atrás do pomo e ainda tem que ouvir que é incompetente. Você tá louco, velho. Quando um apanhador pega o pomo, ele encerra a partida e garante 150 pontos pro seu time, mas isso não garante a vitória da equipe, marotos. A gente vê isso na Copa Mundial de Quadribol lá em Cálice de Fogo, que, embora o Victor Krum captura o pomo e garante os 150 pontos para a Bulgária, ainda assim a Irlanda ganha porque eles tinham uma diferença maior do que 150 pontos. Matemática básica aqui, galera. Se um time tá ganhando de 200-0 e o outro time vai lá e captura o pomo, aquele time ainda vai perder, porque a partida vai ser encerrada, vai ficar 200-150 e o time que tinha 200 ganhou. Eu entendo que isso gera uma confusão no fandom por causa dos filmes, e lá em Pedra Filosofal o Olivia Wood fala pro Harry, se você capturar esse pomo, a gente vence. Mas seguinte, marotos, a gente consegue afirmar com toda a certeza do mundo que o quadribol é o esporte mais famoso do mundo bruxo, tendo uma Copa Mundial e se equiparando ao futebol no mundo trouxa, no quesito, né, de popularidade. Porém, embora seja mais popular,
não é nem de longe o primeiro e nem o único esporte com vassoura no mundo bruxo. Mas e aí, mano, vocês já conheciam todos esses esportes que eu falei aqui no vídeo? Ó, se você quiser saber mais sobre o quadribol, tipo regras, nome dos times, jogadores profissionais, nome dos dribles e etc, tá aparecendo um vídeo aqui do lado, aqui, ó, onde eu falo só de quadribol, tá? Então se você tiver mais curiosidade, clica aqui e assiste, tá? E se você não for inscrito no Quinto Maroto, clica nesse botãozinho aqui, ó, pra se inscrever, que é de graça e ajuda bastante o canal. Marotos, eu vou ficando por aqui, a gente se vê nesse vídeo aqui do quadribol e até lá, mal feito feito, fui!